não tem direito de ser diferente, eu também tenho. Bom dia, então. Declaro aberta a sessão da 7ª turma, no dia 13 de julho de 2017. Amanhã é Vive la France, né? Amanhã é 14. Coloco em votação a ata da sessão anterior. De acordo. De acordo. Estão todos de acordo, declaro aprovado por unanimidade. E se houver algum registro a ser feito, não tem. Você quer ficar com a primeira? Fica com a primeira. Vou passar, então. Deixar para o Pepe logo mais, né? Até muito não. Não tem nenhum registro a ser feito, a não ser o lamento pela legislação trabalhista, cada vez mais flexibilizada e menos protetiva do trabalhador, e eu diria até mais protetiva do empregador, do capital, porque o que fizeram foi isso. Eu passo a palavra, então, ao diretor da Secretaria da Turma para pregão dos processos, observada a ordem regimental. Sustentação oral no PJE, processos de relatoria do desembargador Fernando Rios. Processo número 11.134, é o 28 da pauta, inscrito o advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim. 28 da pauta. Qual que é o número do processo, Gilberto? 11.134. Eu estava com... 28, né, Gilberto? 28. Estava com um déficit de PJE, tive que carregar. Qual que é? É o 28. Bom, os dois recorrem, eu vou à conclusão. Conheço dos recursos no mérito ao do reclamado dou provimento parcial para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho em relação às diferenças das parcelas deferidas em previdência complementar e ao recurso da reclamante também nego provimento. Com a palavra, doutor Senhor Eduardo. presidente, demais Pela colegas da reclamante, Secretaria né? da Turma, pela reclamante. Senhora Procuradora, senhores funcionários, prezadados colegas. Esse recurso que nós oferecemos aborda uma série de temas. Primeiro, ser relacionado com o reconhecimento ou não do vínculo no período em que a recorrente seria, em tese, estagiária. Nós entendemos que aqui não houve, efetivamente, a prova dos requisitos necessários para o contrato de estágio, mas, ao contrário, a prova revelou que, além de ter trabalhado na atividade fim do reclamado, não houve nenhuma prova de fiscalização, de controle, quer seja da instituição de ensino, quer seja do próprio banco com relação ao suposto estágio. Então, espera, quanto a esse período, que seja provido o recurso, entendendo a proposta de voz do Lutz relator, mas para declarar o vínculo desde aquela data. O segundo ponto é relacionado com a jornada de trabalho. O juízo de primeiro grau entendeu que os registros de pontos seriam fidedignos. E isso aqui é recorrente nesse tribunal. A gente tem visto centenas de processos desse empregador, o Banco Santander, em que até mesmo os próprios empregados confessam expressamente que os registros de ponto não registram a efetiva de jornada. E nós entendemos que a prova foi nesse diapasão e revelou que, efetivamente, o ponto não correspondia à realidade
e que a jornada média seria de 8 às 18h30, com 30 a 40 minutos de intervalo. Além disso, no período das campanhas universitárias, essa jornada elastecia até por volta de 22 horas. Existe até mesmo, segundo nosso entender, uma contradição na própria decisão, porque se houve a campanha universitária e não há nos registros juntados pelo recorrido lançamento de nenhuma hora trabalhada no período de campanha universitária. Então, o ponto, com todo respeito, ele não serviu e não serve para o caso presente. A prova oral produzida foi nesse sentido e demonstrou que a jornada cumprida foi informada pelas testemunhas. Então, espera, quanto a esse aspecto, que seja elasticida a condenação das horas extras com base na prova testemunhal. E isso, inclusive, quanto ao intervalo, já que o ponto do Santander, ele não permite nem mesmo marcação de menos de 1 hora. Se verificar nos registros, a jornada, o tempo intervalar, é de 1 hora em todos os registros. Outro ponto é com relação ao intervalo interjornada. Se o labor da recorrente, no período das campanhas, se era até 22 horas, e se ela retornava às 8 da manhã, não há aqui o intervalo mínimo de 11 horas entre um turno, entre um dia e o outro. Então, espera que seja provido aqui também para elastecer a condenação nas horas extras também, pela inexistência do intervalo entre uma jornada e outra. O que se espera, presidente? Tá. A primeira parte, eu examino aqui a questão fática probatória e estou entendendo como juiz de primeiro grau que o período de estágio foi válido. Eu ressalto aqui que a própria reclamante admitiu o caráter de ensino supervisionado que entrou no banco como estagiária, depoimento pessoal, que a depoente, na época, fazia faculdade de ciências contábeis, que, como estagiária, a depoente abria conta, atendia clientes, fazia cobranças, vendia produtos, assessorava o gerente, que a depoente era supervisionada como estagiária pelo gerente geral, que depois do estágio a depoente foi contratada como assistente business de pessoas jurídicas. Bom, então, data vênia da sustentação, eu estou mantendo a sentença nesse aspecto. Também na questão de horas extras, eu estou aqui também, depois o acordo vai explicitar melhor, fazendo um reexame de fatos e provas e entendendo que a sentença foi acertada nesse aspecto também. Então, em suma, eu estou mantendo o meu voto e dando apenas esse provimento parcial ao recurso do reclamado no sentido da incompetência para as diferenças de previdência complementar. Como vota o juiz Kleber? Em relação à hora extra, só chamando a atenção para o fato que o juiz verificou, nesse caso específico, que a jornada anotada nos cartões ela era bem próxima daquela alegada na inicial. E as testemunhas não foram muito claras a respeito dessa questão, tanto que elas admitem que, pelo menos em alguns dias da semana, a jornada era corretamente anotada. Eu só vou registrar eu fico vencido, né, nesse aspecto, com relação à competência da Justiça do Trabalho, porque... Reflexo, né? Porque aqui, na verdade, pede para impor ao empregador a obrigação de recolher. Então, eu entendo que, nesse caso, seria competente da Justiça do Trabalho. Aí eu fico vencido nesse aspecto.
Eu não sei como que o desembargador Paulo Roberto, porque a desembargadora Cristiana, depende da nós dois composição, somos né? afinados nesse sentido, mas eu não sei aqui do doutor Paulo, e cada caso tem uma peculiaridade, né? Presidente, nós já discutimos esse assunto de incompetência ou competência da Justiça do Trabalho com relação a essa complementação de aposentadoria. Nós tivemos aqui na turma, inclusive, doutor Kleber, decisões, claro, de acordo com a composição, decisões, ora pela competência, ora pela incompetência. Mas nesse caso específico aqui, eu estou acompanhando o relator, inclusive pelo fato do relator esclarecer exatamente, porque causa uma certa dúvida na gente, uma espécie, quando, até comentei com você um caso, né, específico lá no Rio, do Rio de Janeiro, na TRT do Rio, porque há uma condenação quando você tem duas empresas no polo, que você tem a empregadora principal e tem a empresa como retamente que faz a complementação de aposentadoria, seria uma coisa até óbvia a condenação, porque o juiz condena a pagar, evidentemente, o principal e condena também a outra, né, condena também a empregadora a repassar, né, fazer o repasse daquilo que decorre da sentença do processo principal, e aí sim seria de competência mesmo da Justiça do Trabalho. Mas nós discutimos muito isso aqui na turma, mas nesse caso eu estou acompanhando o presidente, pedindo vênia a Vossa Excelência. Então, prevalece o voto do relator, vencido o juiz Kleber na questão da incompetência e nos demais questões a unanimidade. Tá. Assim Muito obrigado, um bom dia, bom trabalho para todos. Bom dia, doutor. Na mesma sala, indo 3 da pauta, processo 10.150, inscrito advogado José Carlos Gazeta da Costa Júnior. 3 da pauta. Doutor, pede a palavra por quem? Pela recorrente Vital. Tá. A minha conclusão é conhecer e negar provimento. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos demais desembargadores que compõem a turma, ilustre representante do Ministério Público, servidores, nobres colegas. Só um minuto, doutor. Mas no relatório consta, interposto pela reclamada. Ah, tá. É porque, desculpa, é porque a autuação aqui ficou errada, depois eu vou ter que corrigir. Perfeito. Porque está constando a empresa como recorrida. Perfeito. Mas aqui pelo relatório e pelo voto, dá para ver que ela é recorrente mesmo, o senhor tem razão. Perfeito. Devolvo a palavra. Bom dia a todos. Eu só vi isso. Bom dia. Nobres julgadores, o recurso ataca a sentença de origem em 3 pontos. Notadamente, o primeiro com relação à nulidade da prova da gravação juntada pelo reclamante recorrido, no tocante à preclusão. Nesse ponto, eu insisto em ressaltar a questão peculiar desse processo. Ora, o reclamante, na inicial, nada mencionou que tinha uma prova pré-constituída, uma gravação, supostamente, com o diretor da empresa. Ocorreu a primeira audiência, ocorreu a segunda audiência, houve a coleta da prova, oitiva de testemunhas, e, ao final da audiência, o reclamante apresentou, ao nosso ver, extemporaneamente, uma gravação com algumas conversas com o diretor e com algumas conversas com ex-funcionários. A reclamada, hora recorrente, impugnou e protestou no ato, logo na primeira oportunidade que fez isso por escrito, entendendo que estava precluso. Muito embora a prova tenha sido feita a perícia, além de constatar que os áudios são autênticos, também constatou que isso foi adquirido em 2014, quase 9 meses antes da propositura da ação. Ora, ao nosso ver, com todo respeito, isso subverte a ordem processual, ou a boa ordem processual, porque deveria o reclamante, à luz de trazer surpresa ao processo, juntar a prova que tinha pré-constituída antes da propositura da ação, logo no momento da interposição da ação. Então, nós protestamos, estabelecemos o protesto, impugnamos a produção da prova, mesmo assim ela foi periciada e nós pedimos a perícia para detectar outros aspectos, mas não concordamos no tocante à preclusão. Entendemos que está precluso a questão da prova e o primeiro ponto do recurso traz a questão da nulidade. Eu gostaria que os senhores pudessem analisar
com maior atenção essa questão, porque, ao nosso ver, subverte a boa ordem processual dos fatos, que tem um ritmo, que tem uma dinâmica que precisa ser respeitada. O outro aspecto, sem dúvida alguma, é no tocante às comissões. Ainda a malfadada prova, ao nosso ver, também não traduz o juízo de origem ao deferir as comissões como foi deferida. Ora, o caderno probatório constante nos autos dá conta de outras realidades. A confissão do reclamante, quando inquirido nos autos, a respeito de valores, que não são os valores alegados na inicial. O reclamante fala, em dado momento, quando inquirido, que vendeu em torno de 250 mil, quando na inicial fala em 1.183.000, o que foi adotado pela sentença de origem. O reclamante fala em percentual de 10% na inicial, e quando inquirido nos autos, fala no percentual de 5% a 10%. Portanto, ao nosso ver, há também controvérsias flagrantes em comparação com a inicial, a própria gravação e, sem dúvida alguma, o depoimento do reclamante colhido nos autos. Importante registrar que a defesa, muito embora tenha alegado como tese principal o não pagamento das comissões, o fez, de forma eventual, a impugnação aos valores alegados na inicial. O fez, de forma eventual, a impugnação ao patamar das comissões alegado na inicial. E fez prova. Ao nosso sentir, com todo respeito, não há nos autos nenhuma prova cabal que possa definir que o reclamante vendeu 1,5 milhão no pouco período de tempo trabalhado. E é isso que nós também pedimos a atenção dos senhores nesse aspecto. A ausência de prova do valor efetivamente vendido e as controvérsias entre a inicial e o próprio depoimento do reclamante, no tocante ao valor auferido. Ora ele fala em 250 mil, no tocante ao percentual. Ora ele fala em 10 na inicial e fala em 5 a 10 na instrução. E, por fim, nobres julgadores, a litigância de má-fé apenada pelo juiz de origem. Não podemos concordar. Ora, o juiz de origem entendeu que a reclamada, ora recorrente, escreveu que há um conluio entre o próprio sócio e o reclamante no tocante às gravações. Não é verdade. Textualmente não está escrito isso. E, volto a ressaltar, logo no início, antes mesmo, após, obviamente, a apresentação da malfadada prova, a gravação, a reclamada pede a perícia e diz claramente, ainda que se reconheça que a voz seja um dos seus diretores, ainda que se reconheça que as gravações sejam da voz de um dos seus diretores, há necessidade efetivamente de se estabelecer uma produção técnica sobre os áudios e as demais gravações que tratam de terceiros ex-funcionários da empresa. Então, em momento algum, houve a alegação de conluio entre um dos diretores da empresa com o reclamante. Há uma ressalva clara que diz especificamente a exceção das gravações feitas pelo senhor Gustavo, diretor da reclamante, da recorrente ora reclamada, as demais não gozam de credibilidade, porque são funcionários ou ex-funcionários que não mais pertencem aos quadros da empresa e nós não podemos emprestar credibilidade. Então, a multa de litigância de má-fé, ao nosso sentir, não está amparada em dolo processual, não houve dolo processual, não houve abuso no exercício da defesa, não falamos em conluio, em momento algum falamos em conluio. Não poderíamos falar isso, o diretor ainda continua como diretor da empresa. Não há essa descrição tecnicamente nas manifestações da recorrente. Em todas as manifestações posteriormente à juntada do malfadado áudio, nós reconhecemos, ainda que seja do nosso diretor, as conversas, necessário se faz o trabalho técnico. Então, nobres julgadores, peço a reconsideração, o acolhimento do recurso e o provimento nos termos das razões. Muito obrigado. Bom, eu estou considerando a prova válida. Estava ainda na fase instrutória do processo. O reclamante justificou
que não apresentou logo com a inicial porque ele não tinha tido acesso ainda às gravações que eram de celular, eram mais antigas e estavam arquivadas, e ele não conseguiu antes fazer a transferência para um meio que fosse apresentável. De qualquer forma, não há uma regra processual ainda para a apresentação desse tipo de prova. Então, estava na fase instrutória, o juiz acolheu, a reclamada, inclusive, pediu uma perícia, a perícia foi feita, eu considero válida a prova e estou mantendo a sentença em todos os parâmetros, inclusive nos parâmetros das comissões. O juiz estabeleceu aqui uma média, porque o reclamante afirmou que receberia entre 5% e 10% dos valores das vendas realizadas. A falta de prova exata das comissões não é atribuível ao ônus do reclamante, é ônus da reclamada. A reclamada tinha que ter um controle seguro disso, e uma demonstração firme das comissões pagas ou a pagar, conforme fosse o direito do reclamante. E fica aí essa questão da litigância de má-fé. Eu estou mantendo o entendimento da sentença. E não se trata de livre exercício de direito de ação com ampla defesa e contraditório, mas sim manipulação de fatos, o que deve ser repreendido. Então, estou mantendo também essa penalidade. Não sei se o colegiado concorda nessa e nas demais partes. Então, eu pergunto como vota o juiz Kleber Lúcio. Eu estou acompanhando e, inclusive, como havia dúvida, e uma séria dúvida sobre se ocorreu ou não o ajuste sobre comissões, ao juiz era lícito aceitar a prova em qualquer momento, verificando, inclusive, que ele respeitou o direito da reclamada de manifestação, e ela, inclusive, pediu uma contraprova, a perícia, e o juiz permitiu. Então, não vejo o cerceamento de direito de defesa. E o problema dos valores aí é o seguinte, porque a empresa tem o domínio completo sobre isso, sobre quem vendeu, quando foi. Aí ela não junta nenhum documento, transfere para o trabalhador e depois diz, ele não conseguiu provar quanto vendeu. Mas quem tem que provar quanto foi vendido, na minha perspectiva, é a empresa, ela que tem esse registro. Então, eu estou inteiramente de acordo. Desembargador Paulo. Presidente, eu reexaminei, inclusive, esse processo que chama muito atenção pela controvérsia que foi posta. No que toca à questão da validade ou não validade, da licitude ou ilicitude da prova, essa é uma questão hoje até superada pela jurisprudência, inclusive jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que nós temos assistido isso aí diariamente, inclusive com o acordo memorável do ministro Aires Brito, que, inclusive, acabou tendo repercussão essa discussão, É uma discussão de repercussão sobre a validade da prova. Então, quanto a esse aspecto, eu estou pedindo vênia ao ilustre advogado, a despeito da sustentação bem posta da tribuna, quanto a essa questão realmente preliminar, eu acompanho Vossa Excelência também no sentido da validade da prova e mais, como já foi dito por Vossa Excelência e pelo revisor, a instrução, e hoje, aliás, é uma nova modalidade do novo Código de Processo Civil, até antes da sentença as coisas podem mudar, dito assim de forma genérica, mas aqui no caso, a instrução ela termina no momento em que se exaurem todas as provas e cabe ao juiz, pelo 765 da CLT, como instrutor, às vezes até reabrir a instrução, pode até reabrir a instrução. E o fato aqui, que foi alegado à tribuna, que teria sido como deu-se a impressão de algo de surpresa, que hoje também é tratado pelo Código de Processo Civil como decisões de surpresa, aqui não, aqui é um incidente, mas o juiz teve o cuidado de abrir
a possibilidade para que a reclamada se manifestasse como foi feito. Então, quanto a esses dois aspectos, eu estou acompanhando a Vossa Excelência, que é a questão da licitude da prova e o que foi dito da tribuna, tentando invalidá-la pelo momento em que foi produzida. E, evidentemente, a instrução ela se fecha no momento que não existe mais nada a produzir e, como disse bem Vossa Excelência no voto, aqui o que se busca no judiciário é a verdade real. É a verdade real. Mas eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, eu vou ficar vencido aqui na questão da litigância de má-fé da reclamada. Há muitos indícios realmente, mas eu não fiquei convencido realmente, a despeito da própria reclamada ter afirmado que havia um conluio entre um diretor e o próprio reclamante. Eu não me convenci realmente desse aspecto, presidente, porque eu não fiquei com segurança, embora bem posta a colocação por Vossa Excelência, mas não fiquei com segurança da aplicação dessa penalidade reclamada. Então, nesse caso aqui, eu retiraria a penalidade de litigância má-fé e ficaria vencido nesse aspecto, não somente. Quanto ao mais, já foi dito por Vossa Excelência pelo revisor, quanto ao mais, estou de acordo com o voto, pedindo todas as vênias ao ilustre advogado. Bom, então eu proclamo que prevalece o voto do relator. Vencido o desembargador Paulo Roberto na questão da penalidade aplicada por litigância de má-fé, no que provia o recurso, e nos demais pontos a unanimidade. Assim se decide. Então, bom dia. Lembrando até agora uma observação aqui, aos que estão vaticinando que a reforma, os defensores da reforma, que vai diminuir o movimento da Justiça do Trabalho, ao contrário, vai aumentar. Essa é a grande discussão. Porque esse tipo de questão agora vai ser diário. Porque há o permissivo da negociação individual, né, e o negociado prevalecer sobre o legislado, as empresas agora vão penar, porque vai ter gravação, vai ter print de mensagens do celular, print de mensagens do Facebook, guardando uma CI, uma comunicação interna, guardando um memorando interno, para depois mostrar na Justiça do Trabalho. Aquele acordo ali não foi acordo, não, eles me impuseram aquilo, né? Foi uma coação. Porque, na verdade, esse acordo vai ser igual era, na época, a opção do FGTS. Né? Você opta, você não fica na empresa. Ou você aceita, ou você não fica na empresa. Então, vai ser um acordo balela, né? É uma balela de acordo. Eu acho que como é que é aquele ditado? Quem com muita sede... Quem com muita sede vai ao pote. Vai ao pote. Os empresários estão dominando o parlamento brasileiro, estão legislando como querem e estão indo com muita sede ao pote, porque o feitiço vira contra o feiticeiro. Era preferível deixar, então, por acordo coletivo, que aí o acordo coletivo é mais transparente, né, mais objetivo, a classe dos trabalhadores está mais forte, porque está ali com o sindicato dela. Agora, vai para o acordo individual? Da coisa individual vão ser todos contestados na Justiça do Trabalho. Todos. Vai aumentar o número de demanda, ao invés de diminuir. Então, verdade. Os relatores aí estão muito mal. Quanto à sede ao pote, vai ser interessante voltar a questão dos honorários contratuais, porque acabou o argumento de que não existe sucumbência na Justiça do Trabalho. Como não existe, o argumento era esse, né? Como não existia sucumbência, não poderia usar o Código Civil. Agora, como foi adotado o sistema do CPC com a sucumbência plena, na tentativa de punir a litigância por trabalhadores, o tiro sai pela culatra, porque aí você pode aplicar o Código Civil tranquilamente. Verdade. E outra coisa é o seguinte, também, e com muita sede ao pote, aí vai para os empresários e vai para a OAB também. Porque a OAB agora está conseguindo lá o prazo nos dias úteis, também no processo de trabalho, já passou na Câmara. Agora vai para o Senado. Prazo em dias úteis. O processo de trabalho vai demorar.
Daqui a pouco aqui vai ficar igual no cívio. Aí, certidão de negativo de débito trabalhista agora, você não consegue fácil, não é? Porque o processo vai eternizar. Então, essa questão que você falou dos honorários. Então, essas coisas, acho que teriam que ser melhor refletidas, né? E não sei se houve uma reflexão. Desculpe aí, viu, doutor? Só a látera aqui. Não sei se houve uma reflexão suficiente, por exemplo, para uma reforma tão drástica da CLT, falar que Getúlio Vargas... Primeiro, não foi Getúlio Vargas que fez. Segundo, quem fez foi uma comissão de notáveis juristas, juslaboristas da época, fizeram a comissão. Errôneo falar que isso foi inspirado no fascismo, inspirado na Itália. Não tem nada disso. Foi inspirado no mundo inteiro. A consolidação das leis de trabalho tem inserções de coisa da experiência alemã, experiência francesa, experiência espanhola, portuguesa. Não tem nada de falar que é Mussolini, que é Itália. Não tem nada disso. Todos os historiadores mais isentos ressaltam isso. E a própria carta, né, a exposição de motivos, está lá, a comissão. Tinha uma comissão que tinha o Susequinde, né? Tinha o Susequinde. Então, quer dizer, outra coisa que... Código Penal, pode mexer o que for. É de 40, e daí? Alguns dispositivos que precisassem ser atualizados, eles vão ser atualizados. Ou, às vezes, já são atualizados pela própria jurisprudência. Quando não é atualizado pela própria jurisprudência, o legislador atualiza, mas não precisa. Nunca fizeram coisa melhor do que o Código Penal de 1940. Nunca fizeram coisa melhor do que a CLT de 1943. E nunca vão fazer coisa melhor do que o CPC de 1973. Não adianta. Fez aí, não é melhor, é pior que o de 73 e do que o de 39, que era também já avançado e muito bom. Embora eu não tenha atuado nele, eu só atuei no de 73. Mas, pelo que eu leio. Então, o de 39 era excelente, né? Aliás, o posicionamento é que o Código Civil de 1916 era muito 39. bom. O de 39 foi o código mais perfeito, segundo o Código de Processo de 39 era excelente. Como o Código de Processo Penal... Eu tenho ele, inclusive. Né? Alguma coisa que precisar ser atualizada, atualiza. Então, esse discurso, uma coisa de... porque tem datilógrafo. Tem datilógrafo, porque datilógrafo é da época. Mas ele já estava atualizado. Hoje é o digitador, né? Lá não fala de xerox, não. Lá falava da certidão que era passada no cartório de notas. Passou a ter xerox. A jurisprudência admitiu o xerox. Então, isso é bobagem. A espinha dorsal, com ali os princípios, as coisas, as regras gerais da relação de trabalho e do direito de trabalho, essa é atemporal. Não adianta falar que está ultrapassado. Não está ultrapassado. O que poderia ter, que não prevê, é uma mudança na questão da terceirização, né? Que eles optaram por fazer naquela lei 6.019, que era a lei de trabalho temporário. Pronto. Agora, fica essa questão aí. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Né? Presidente, eu comentei isso ontem da seguinte maneira, publicamente. Eu acho que a reforma ela iria vir pelas circunstâncias em que foi posta, não há nenhuma discussão quanto a isso. Nós só faltando acertar o dia, exatamente o que ia ser, né? Porque um rolo compressor, ela ia ser aprovada de qualquer maneira. Agora, como muitos dizem, se havia tanta urgência e se fez a reforma, como foi feita, ao meu ver também de forma assodada,
E para que agora vai mexer? Vai mexer agora? Olha, se vai mexer, porque ela não era tão perfeita, né? Não foi feita tão perfeita, não houve realmente, né, o debate exaustivo. Para quê? Agora você já faz uma reforma, já começa, como tudo a legislação no Brasil, faz uma lei, logo em seguida começa a modificar tudo, né? Agora, eu acho, a minha opinião pessoal, eu acho que a reforma existe, né, nas relações de trabalho, existe o mal empregado e o mal empregador. Isso sempre existiu, sempre vai existir. Para o bom empregador, a reforma não vai acontecer nada, né? Claro que algumas coisas que, por exemplo, as horas em ele não vai pagar. Não, mas tem umas coisas que não pode. Mas para o bom empregador. Agora, o mau empregador, pode acontecer o que Vossa Excelência falou aí, o que eu comentei ontem também. Porque a negociação, e inclusive hoje num site do G1, ontem estava falando, que quando se fala do negociado sobre o legislado, a nível de individual, de relação individual, o que vai acontecer é o seguinte, vai acontecer que, diz lá, pode ser tanto benéfico, como pelo menos se apregou a ideia, como prejudicial. Porque ela vai se sobrepor à lei e aí, de acordo com as circunstâncias do próprio pregador, diz, olha, eu só posso propor isso aqui porque a situação é essa e o sujeito vai aceitar. Acerto rescisório. Tira a homologação. Não, com homologação, com homologação tem fraude. Com homologação já dá litígio. Sem homologação vai dar muito mais litígio. Muito mais. Ah, não recebi, ele colocou aí, mas eu não recebi. Assinei em branco. Mas vim, né? Pelo menos tinha uma garantia. Que ia homologar era uma formalidade. Quem não concordou faz ressalva. Agora não. Como é que vai fazer isso? Que empregador que vai deixar o empregado no tete-a-tete sozinho fazer ressalva? Não vai deixar mesmo. Vai tratar ele no tapa, vai pôr ele para fora da empresa. Não vai deixar ele ressalvar. Não, você vai rasurar o documento, não vai fazer ressalva, não. Então tá, e vai para a justiça e fala assim, ó, não recebi nada daquilo. Ou o mais honesto vai falar, eu recebi, mas está incompleto. Era muito melhor ter uma... Ou então o empregador vai ter que arrumar 2 testemunhos para ver que está pagando aquilo para ele. Aí é a mesma coisa da homologação. Isso aí sempre, isso aí sempre foi aprovado. Questão de contribuição sindical, imposto sindical. Tira. Mas não fez a pluralidade sindical, manteve a unicidade. Quer dizer, é um trem capenga. Arranca o dente em vez de tratar. Manteve a boca. A fonte de sustento. Então, arranca o dente. Do sindicalismo. Tinha que fazer uma emenda constitucional. Fazer a pluralidade sindical e tal, para depois tirar a contribuição. Essa só apareceu em 1937, as mesmas. Não aconteceu nada. Meio lá, meio cá. Bom, vamos em frente. Presidente, só um pequeno reparo, erro material, aí no finalzinho da conclusão que está escrito compatível com as irregularidades praticadas pelo reclamante, é pelo reclamado. Aí, lá no finalzinho, só a correção, tá? Foi qual esse? Foi o 3? Lá no finalzinho. Conclusão, então. Eu já tinha posto aqui que eu vou ter que mexer. Isso aí na conclusão você já... Eu acho que é na fundamentação. É na fundamentação, né? Ah, tá. Então eu já pus aqui, no tópico próprio. Próximo. 14 da pauta, processo 10.617. Mesma sala, Gilberto. Mesma sala. Inscrito o advogado Edson Gutierrez. 14 da pauta. De doutor Edson. Aqui, essa discussão da quitação das verbas trabalhistas, existe uma série de proposições, mas quando o empregador está imbuído de fraude, porque a solução do 477 era muito simples, era o depósito. O depósito, né, como muito sustento, deposita em conta do reclamante. Mas existe caso, eu mesmo já julguei caso, o sujeito recebe e depois devolve. Infelizmente. O Brasil não tem jeito não, é complicado. Bom, a conclusão é a seguinte, eu conheço do primeiro recurso ordinário do reclamante, menciona aqui o ID, e deixe de conhecer da planilha de cálculo trazida pelo reclamante, aí menciona o ID também, que foi posterior ao recurso. No mérito, dou-lhe provimento parcial para julgar a ação parcialmente procedente
e condenar as reclamadas ao pagamento de 5 horas extras para cada exame periódico e psicológico realizado, conforme documentos a serem juntados pela empresa em liquidação, com reflexos, conforme parâmetros fixados nos fundamentos. Uma multa por cada CCT violada durante o pacto laboral e honorários advocatícios de 15% sobre o valor líquido da condenação, conforme fundamentos. Reconheça a responsabilidade subsidiária do SESC segundo reclamado. Especifica aqui as parcelas, a natureza, para fins previdenciários e invertidos os ônus de sucumbência. Fixo o valor da condenação em R$20 mil, com custo de R$400 pela reclamada. Com a palavra, doutor Edson. Pois não, obrigado. Senhor desembargador presidente, senhora desembargadora, senhores desembargadores, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, aqui é um pequeno detalhe que a empresa pede vênia a Vossa Excelência, apesar de todo o respeito com relação à proposta de voto, é quanto a essas horas extras, 5 horas extras para fazer um exame dentro da empresa. Vejam, Vossa Excelência, apesar do preposto no SINEGA afirmar que para fazer o ASO, o reclamante tinha que comparecer na sede da empresa, que esse exame era feito fora do horário, segundo a respeitável sentença, não restou comprovado nos autos que o reclamante gastava 5 horas para a realização de cada exame. Então, o que se discute aqui é se, como disse a respeitável sentença, mas sempre pedindo vênia a proposta de voto de Vossa Excelência, é pouco provável que para fazer um exame, mesmo em consultórios do SUS, vá se gastar, e esse era feito dentro da empresa, 4 a 5 horas para a realização de um exame médico, que são feitos em cumprimento de determinação legal. Então, espera-se, pois, senhor presidente, que quanto a esse deferimento de horas extras, de 4 a 5 horas para a realização de um exame, não ficou, como diz a respeitável sentença, não ficou pelo reclamante comprovado em suas alegações. Assim sendo, espera-se, pois, e mesmo porque esses exames parece-me que são feitos apenas 2 por ano, né? Então, espera-se, pois, que seja mantida a respeitável sentença em todos os seus aspectos. É o que espera. Muito obrigado. E, evidentemente, retirando-se aí, no caso, a multa convencional e bem com os honorários. Tá, isso aqui eu entendi como sentença. O problema da empresa é esse. Eu não entendo por que esses empresários agem dessa forma. Tem que fazer o exame no horário de trabalho. Ainda mais sendo dentro da empresa. Manda o cara sair de casa para ir lá fazer o exame. Então, agora, se é 5 horas, se não é 5 horas... quando eu vou nesses... Porque eu sou professor, eu tenho vínculo empregatício também, eu sou empregado. Quando eu vou fazer esses exames periódicos, lá na clínica, é igual o exame de carteira de motorista, CNH. Poderia ser rápido, realmente poderia, mas não é. Chega lá, você fica na sala de espera, está apinhado de gente, tem gente de diversas empresas diferentes, sentada ali na cadeirinha, tem uma senha. Todo atendimento a público no Brasil eu não sei o que é isso. É uma vontade que se tem de tratar mal a pessoa. A gente é maltratado. A CEMIG, para você fazer uma mudança de nome na CEMIG, só tem um posto no centro da cidade, assim de gente. Você gasta um dia inteiro lá. Então, por isso que eu fiz. Eu sei que era na empresa, mas era na empresa fora do horário de trabalho. Ele tinha que ir para a empresa. Então, eu estou computando esse tempo todo. Ele tem que ir para a empresa, ficar lá esperando. Vai ter outros trabalhadores na fila para fazer o exame, parará, parará. Então, eu estou computando isso, né? E, aliás, foi uma proposta da inicial que o juiz acatou. Então, por isso que eu acatei dessa forma. Mas eu acho que há divergência, vou passar a palavra para o juiz Kleber, pode ser que isso não prevaleça. Vamos ver. A minha perspectiva, apesar de todos
os argumentos colocados no voto é que esse tempo para realizar exame médico, que é uma exigência legal e é também uma forma de proteção ao trabalhador, não deve ser considerado como tempo à disposição. Então, eu manteria a decisão e não daria provimento. É lógico que poderia ser realizado no horário de trabalho, né? Mas, no caso do professor, por exemplo, não tem como fazer no horário de trabalho de jeito nenhum. Exato, Você é hora aula, você está né? dando hora. É uma situação diferente. Mas a escola disponibiliza um período. É que você pode agendar e tal. Só que eu nunca consigo fazer naquele período, então eu tenho que ir lá. Eu também vou depois. Com o médico lá à disposição. Mas, então, pedindo todas as vênias possíveis, eu entendo que esse não se trata de tempo à disposição, esse necessário para a realização de exame médico. Então, eu manteria a decisão de primeira instância. Eu confesso que não... Assim, é um exame que eu fiz nesse caso. Não é muito comum. Então, sou passível de... Passa a palavra para o desembargador Paulo Roberto. Presidente, eu vi a divergência do Dr. Kleber há cerca de 4 dias passados, fui examinar. Então, penso o seguinte, Vossa Excelência, aliás, fazer um reparo aqui, após a vacácio legis aí da legislação, essa discussão acaba. Acabou, né? Vai acabar, né? Vai ficar só com os remanescentes mesmo, né? O artigo 4 já vai para o espaço. Mas nesse caso aqui, doutor Kleber, o que eu penso é o seguinte, por que eu estou comungando o voto do relator? Se gastou 5, se gastou 3, podia a empresa, não é na própria empresa? A própria empresa estabelecer qual foi o período que foi gasto. Por que não fez isso? Agora, nós aqui delimitarmos, imaginemos, claro, tirando o aspecto da divergência. A divergência, Vossa Excelência não reconhece. Não é mas no caso aqui, em reconhecendo o tempo, qual seria? Hoje isso é uma coisa imponderável, uma coisa variável. Eu mesmo já fiz esses exames, claro, fora do horário de aula, e em clínicas que são conveniadas, de amigos, e levei 1h30. Tem que sentar lá, fazer ficha, ficar lá na espera, e ainda tem esse aspecto de ter que se deslocar da onde o reclamante foi, né? Agora, eu acho, doutor Edson, que no caso aqui, para uma redução do tempo, bastava a empresa fazer uma prova nesse sentido, pegava lá uma declaração, né, médico, não sei se é uma clínica dentro da empresa, não sei se é o médico, pedir ao médico quanto tempo gastou aqui, tal. Tem empresa que tem o setor médico próprio, tem empresa que contrata convenia, faz por mas a empresa contratada costuma mandar o médico ir para dentro da empresa, fazer o exame lá. Quando há essa boa vontade, é bom. Então, eu pedindo vênia ao eminente revisor, eu estou acompanhando Vossa Excelência. Só esclarecer para o doutor Edson aqui que o juiz estabeleceu que se ela não juntasse os documentos, seria semestral, então são 2 por ano. Isso já foi ressaltado na primeira instância. São 2 por ano. Bom, então, por maioria, prevalece o voto do relator, vencido o juiz Kleber. Assim se decide. Bom dia, obrigado, presidente. Bom dia, doutor Edson. Obrigado. Na mesma vencido sala só ainda, as horas tem extras. outros aspectos, né? Só nas horas extras. Né? 4 da pauta, processo 10.219. Mesma sala. Mesma sala. Inscrito o advogado Abel Chaves Júnior. É o reclamante que recorre, né? Não, a reclamada, a implantar. Então está com erro aqui também. A reclamada interpôs recurso ordinário, exatamente. Relatório e fundamentação estão certos, mas a autuação está errada. Essa autuação do PJE está difícil. É terrível, né? Doutor, eu conheço do recurso no mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação o pagamento da multa prevista no artigo 477 da CLT. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente desse egrégio tribunal, excelentíssima senhora desembargadora, excelentíssimo senhor desembargadores, demais
advogados, colegas aqui presentes, excelentíssimo representante do Ministério Público, bom dia. Excelência, a questão que eu coloco que não foi objeto da reforma é em relação realmente ao pagamento por fora, o chamado extra-folha, uma vez que deve ser levado em consideração as atividades exercidas realmente pelo reclamante, porque, ao contrário do que foi exposto, né, na sentença recorrida, na realidade, ele não trabalhava com vendas, né? O trabalho dele consistia na divulgação da empresa e na celebração de convênios, e convênios esses, inclusive, como a gente pode verificar pela própria prova documental constante dos autos, os convênios eles não tinham nenhuma espécie de valor, né? Eram convênios gratuitos, né? O objetivo do reclamante era apenas levar para as empresas o trabalho executado pela reclamada, pela implantar, que era o trabalho realizado em relação ao trabalho odontológico, e fazer esse convênio para os empregados, né? Então, não existia nenhuma espécie de venda. Então, esse é o primeiro aspecto importante e que, inclusive, consta também da prova documental. E o outro aspecto também que foi objeto do recurso é o fato da testemunha, né, que foi levada em consideração para a condenação, levada pelo reclamante, é que ela trabalhou apenas 2 meses na empresa, né? E, com isso, então, no recurso, além de ter sido solicitada a reforma da decisão por esse motivo, que, se houver condenação, que ela ficasse, então, restrita apenas aos 2 meses em que a testemunha trabalhou com o reclamante. Então, é nesse aspecto que a empresa pede a reforma da decisão, apesar, né, de respeitar o voto de Vossa Excelência. Bom, aqui é aquela velha questão. Foi provado, né, a testemunha Fernanda César Madureira. Eu destaco um trecho do depoimento. Acho que havia alguns indícios no conjunto probatório e a testemunha confirmou. E eu estou valorizando aqui também a sensibilidade do juiz instrutor que colheu a prova. Então, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau nesse aspecto. Como voto, juiz Kleber. Também acompanho e chamou a atenção a testemunha Fernanda, que ela foi muito clara nas situações, inclusive quando beneficiava a reclamada. Olha, a reclamada orientava a anotação do horário efetivamente praticado, mas havia esse pagamento por fora, então se mostrou muito coerente e claro. Tem só um errinho material, presidente. Antes do nego provimento, melhor sorte não alcança recorrente, nesse aspecto. A diminuição do valor do salário pago por fora, uma vez que a prova oral comprova que este... Aí faltou... Era. Ah, tá. Tem um erro material. Sim. Mas, no mais, estou de acordo. Doutor... Presidente, eu estou acompanhando o relator. Paulo Roberto. Estou acompanhando o relator. Então, assim se decide a unanimidade. Obrigado. Bom dia. Na mesma sala ainda, o 27 da pauta, processo 11.115, escrito advogado Helder José Martins. Assistente, pôs um... Eu deixei. De vez em quando elas gostam. Como cardiologista. Uma pulsação. Ação. Verdade, né? Pior que é. Uma boa figura, né? Sabrina hoje está de castigo. Tá. Doutor vai falar por quem? Pelas apelantes, reclamantes, a viúva, dona Luzia e os filhos. É porque tem mais de um recurso. São, né? pelos reclamantes. Todos são dos reclamantes? Não, Mas tem um da reclamada também, que interpôs. Tem da reclamada. Luiz Kleber. Não, reclamada é recorrida. Mas houve interposição de recurso pelas duas partes. Os dois foram examinados. Sim, mas é porque há um erro material aqui no relatório. Já o reclamante é o reclamado. É o reclamado, né?
Então, são realmente a conclusão e a fundamentação observa os dois recursos. Eu conheço de ambos e, no mérito, nego-lhes provimento. Mantenha a sentença. Com a palavra. Bom dia, excelências. Excelentíssimo senhor doutor desembargador Fernando Luiz Gonçalves, em nome de quem cumprimento a mesa composta e os demais colegas presentes. O objetivo da sustentação é buscar a majoração do valor fixado a título de danos morais, bem como o deferimento à viúva do pensionamento por questão legal e, como já decidido, a manutenção das demais condições. Restou evidente nos autos a existência de união entre o falecido e a recorrente, tanto que a própria reclamada, ao consignar as verbas rescisórias, indicou a recorrente como pessoa legalmente autorizada a receber. Além do reconhecimento das reclamadas, existem documentos oficiais nos autos que indicam validade da união, o qual seja a certidão de casamento atualizada. Essa situação foi narrada até pela testemunha ouvida nos autos, quando declarou em juízo a participação, em semana anterior ao óbito do empregado, no acidente, de festividades em sua casa, onde estavam os familiares e a própria testemunha ouvida nos autos. Sendo em controvérsia a existência da união, surge o dever de pensionar a viúva, quando se requer essa determinação às reclamadas por sentença. O pedido de indenização que ora se faz aqui, por pensionamento, ele advém de lei. Não o simples fato de existência de pensão concedida pelo INSS não faz negar o direito dela a receber o pensionamento, porque isso advém de um ressarcimento daquilo que o de cujos e sua esposa deixaram de ganhar em virtude da morte. Temos que observar que o acidente ocorreu durante a realização dos trabalhos, ele era equiparado a vendedor externo, realizava vendas externas e conduzia veículo sozinho da própria empresa. Isso, inclusive, foi relatado no boletim de ocorrência, o veículo estava em nome das reclamadas. Então, em função do acidente de trabalho ocorrido, a circunstância do acidente, que foi durante o trabalho, e por questão legal, a gente pede, venha, e respeitando o voto do eminente relator, que seja reavaliada a questão e concedido o pensionamento, conforme consagra a jurisprudência, à viúva, no caso em comento. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, a gente começa sempre com a pergunta que, com um caso fatídico desse, com o óbito do empregado, não há preço para a vida de ninguém, de um pai, de um esposo, e isso nunca vai ser retornado à situação anterior. Entretanto, a gente tem que destacar que o óbito ocorreu por desídia e busca desenfreada por lucros da empresa, e isso é recorrente, infelizmente, no vínculo de trabalho. Concedido o veículo para o trabalho, a gente vê que o veículo é um pé de boi, usado na gíria popular, não tinha um mínimo condições de segurança, não tinha instalado airbag, freio ABS, nada que pudesse dar um respaldo ao empregado. Era um Uno que, com o acidente, infelizmente, veio a vitimar o marido da recorrente e seus filhos. Não possuía qualquer condição de segurança complementar. Assim, resta evidente a culpa, seja por omissão, negligência das reclamadas, que, além de expor o falecido a um trabalho com grande risco de acidente, ainda não lhe ofereceram qualquer condição de segurança. Ainda de ser dito que o falecido trabalhou por longos anos nessa condição, assim como outros quase 20 representantes da empresa, que trabalham atendendo quase todo o sul de Minas e uma região de São Paulo, centro-oeste, região central de Minas. Então, a empresa é de grande porte, ela atende prefeituras, hospitais, vende volumes muito altos em dinheiro, e o valor arbitrado na origem, entendem os recorrentes, que, além de não trazer uma compensação, ele também não pode surtir o efeito socioeconômico para fazer com que a empresa, nos empregados que ainda existem, possa tomar uma medida protetiva, dar-lhes condição e segurança no trabalho. Continuam ainda, a gente sabe, oferecendo carros sem o mínimo de segurança, e isso, uma condenação desse porte, talvez não venha a trazer o efeito socioeducativo, além da compensação pecuniária. Da mesma forma, assim, a gente destaca também que repisa essa situação, que não há como retornar à situação anterior,
mas que seja tenha pelo menos um efeito socioeducativo e que tenha um efeito pecuniário e recompensatório. Por consequência, requerem os recorrentes a majoração do valor arbitrado a título de danos morais na origem, ante as particularidades do caso, aliado ao poderio econômico das empresas reclamadas, repito, de grande porte, que atendem mais da metade do Estado de Minas Gerais, parte do Estado de São Paulo e realiza vendas de grande vultuosidade. Assim, por tudo que foi exposto, considerando que a farta documentação e comprovação dos autos, requer os reclamantes seja provido o seu recurso. Somente, Excelência. Tá, eu, antes de passar a palavra aos demais votantes, eu queria mencionar o seguinte. Na verdade, até eu vou reformular o meu voto, porque a minha assessoria pegou uma influência da sentença, isso às vezes ocorre, né? Aquela influência da sentença, no sentido de manter a improcedência desses danos materiais do pensionamento, pelo fato de ela ser servidora pública e não ter nenhuma demonstração, uma prova nos autos de que ela necessitasse dessa reparação. Mas, na verdade, o meu voto é todo no sentido de que há responsabilidade civil das empresas, tanto que eu mantenho os danos morais. E agora, com a sustentação oral, me veio essa questão. Por que dá o dano moral e não dá o dano material, né? E aí, realmente, não há que se perquirir se ela já era dependente na Previdência Social, como está provado, logicamente, infere-se que havia a dependência econômica, porque a dependência econômica insta no conceito de dependente previdenciário. Por outro lado, ela menciona aqui que ela está recebendo pensão por morte pelo INSS, mas isso é benefício previdenciário, né? Nós conhecemos a doutrina, inclusive bem verberada entre nós pelo desembargador Sebastião Geraldo, que o fato de ter o benefício previdenciário não impede, né, ou não altera o dever de indenizar do empregador se há responsabilidade civil, como no caso aqui há. Então, eu estou tendente a modificar, mas pergunto como os demais votam, porque... Eu num primeiro momento, até não tinha feito a divergência, mas tinha notado aqui a questão da desídia, e até pedi para dar uma porque todo o voto é no sentido da responsabilidade objetiva. Que eu concordo. Tem parcela de culpa também. Aí eu me pergunto se não teria, nesse caso, além disso, a culpa. Porque... reforçar, né? Porque se tiver também a culpa, aí altera, inclusive, o valor e o reflexo. Porque é uma situação inusitada, diferente, porque, em tese, nem caberia responsabilidade objetiva, em tese, porque ele era vendedor externo, então, se aconteceu um acidente, A empresa o colocou em risco. Não colocou em risco. Carro, mas ele trabalhar externamente. Mas o carro, as condições do carro podem ter colocado. Então, seria só um acréscimo de argumento. Eu até acredito que seria... como a jurisprudência hoje vem caminhando nesse sentido... Mas Vossa Excelência daria os danos materiais também? Eu daria os danos materiais baseado nesse fundamento. Então, doutor, eu vou adiar... Sim. Né? Por uma vista... Pode pôr... Se quiser, eu peço vista. Sim, para adiar só. Põe vista para quem? Aí pode colocar para mim. Kleber? Põe vista para o Kleber, então. E aí eu vou reformular o voto. O desembargador Paulo já quer votar ou aguarda? Não, presidente, quero não. Não, porque eu tenho ainda algumas
algumas dúvidas com relação à responsabilidade objetiva. Tá aqui, certo. embora Então, já tenha, fica já adiado tenha com o pedido de precedente vista. na turma. Preciso olhar. Fica adiado com o pedido de vista do juiz Kleber. Sim. Tá? E a gente volta na sessão e eu devo reformular o meu voto. Certinho. Tá? Muito obrigado, senhor. Então, já foi feita a sustentação oral, o senhor já está cientificado isso. que vai terminar na próxima sessão. Não, sem problema. Tá? É quinta, né? Quinta-feira. Quinta-feira que vem. Tá joia. Muito obrigado. Um bom dia. Mesma sala, indo 43 da pauta, processo 11.864. Inscrita advogada Adriana Roberta de Oliveira Ponsar. 43 da pauta. Vai falar por quem, doutora? Pelo reclamante, excelência. Reclamante, né? São recursos de ambas as partes. Sim. A minha conclusão é a seguinte: conheço dos recursos, rejeitando a preliminar arguída pelo reclamante, com relação ao recurso da reclamada, né? E acolhida preliminar de violação do princípio da unirrecorribilidade para não conhecer do segundo recurso do reclamado. No mérito, eu nego provimento ao recurso do reclamado e dou provimento parcial ao do reclamante para estender a jornada no período de campanhas universitárias até 22h30, segunda a quinta, devendo ser observados os reflexos já determinados na sentença, bem como acrescer a condenação às horas extras referência ao descumprimento do intervalo interjornadas no período de campanha universitária, levando-se em consideração a extensão da jornada até 22h30, devendo ser observados os parâmetros de cálculo e reflexo já determinados pelo juiz de origem. Eleva o valor da condenação para R$ 60.000, com o consequente aumento das custas para R$ 1.200, a cargo do reclamado, que deverá recolher a diferença. Declara aqui as parcelas de natureza salarial para fins previdenciários. Essa é a conclusão, com a palavra. Okay. Excelentíssimo presidente, demais membros da outra turma julgadora e todos os presentes aqui, bom dia. Diante do voto do excelentíssimo relator, eu vou pedir o acompanhamento dos demais desembargadores ao voto e o reclamante se dá por satisfeito. Juiz Kleber? Estou de acordo. Esse é o 40 aí? 43. 43, não, estou de acordo também. 11.64. Eu votei já, 43. Então, assim se decide a unanimidade. Ok. Bom dia a todos. Bom dia. Na mesma sala, ainda uma inscrição para acompanhar o julgamento, 18 da pauta, processo 10.859. Inscrito advogado Bernardo Fernandes Santana. Apenas para assistir o julgamento. O recurso aqui é da reclamante. Eu conheço e nego provimento. Juiz Kleber? De acordo. Desembargador De acordo também, Paulo? presidente. Então, assim se decide a unanimidade. Passando aos processos de relatoria da juíza convocada Sabrina Leão. Até que enfim. Olha o Jovelino Barbacena. Tá aí do castigo. Processo número 1 da pauta, 10.024. Inscrita advogada Andréia Santos Silva. 1 da pauta. Não, hoje. Tem divergência notável. Não imprimir aqui. Doutor André vai falar por quem? Pelo reclamante. Reclamante. Passa a palavra à relatora para a conclusão. Eu conheço do recurso ordinário do autor, acolho a preliminar quanto à aplicação de multa por procedimento protelatório para determinar que seja decotada da condenação a multa prevista no artigo 1026, parágrafo 2º do CPC. Rejeito a preliminar de juntada de documento em momento posterior à audiência inicial e, no mérito,
dou parcial provimento ao apelo do autor para reconhecer a nulidade do pedido de demissão, presumindo que a dispensa ocorreu sem justa causa, em 8 de abril de 2015, fazendo jus o obreiro ao pagamento de aviso prévio indenizado e multa de 40% do FGTS, além das diferenças de 13º proporcional e férias proporcionais com 1/3. Podendo o obreiro ainda levantar o valor fundiário depositado, garantida a sua integralidade. Registro que, para fins de liberação do seguro-desemprego, deverá a primeira ré fornecer as guias CD-SD devidamente preenchidas, sob pena de indenização substitutiva. Acrescer a condenação à indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 7.000, corrigida na forma da súmula 439 do TST. Acrescer a condenação à restituição da importância descontada a título de DESC, multa de trânsito, no recibo salarial de janeiro de 2015, no importe de R$ 102,15. Acrescer a condenação à restituição do desconto efetuado a título de DESC, ajuda combustível, por todo o período contratual não prescrito, e determinar que o adicional de periculosidade seja apurado à taxa de 30% sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Conheço do recurso ordinário da primeira reclamada e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para fixar a jornada de trabalho do autor para fins de apuração de horas extras laboradas, além da 44ª semanal, de 7 às 15h30, de segunda a sexta-feira, e em 2 domingos por mês, além de feriados alternados, de 7 às 16 horas, mantidos os demais parâmetros fixados na sentença. Majora o valor da condenação, fixado em R$ 30.000 para R$ 45.000, com custas a cargo das rés no importe de R$ 900. É a minha conclusão, presidente. Com a palavra, doutor, se necessário. Bom dia a todos. Eu peço vênia para divergir do voto da ilustre relatora em relação à reforma da jornada. Só rapidinho aqui. Só para eu pegar aqui um pouquinho que eu... pedir vênia para divergir da jornada, para que seja mantida a sentença de primeiro grau, uma vez que o reclamante ele trabalhava externamente, mas de maneira controlada. Ele iniciava sua jornada às 7 horas na empresa, quando ele buscava os equipamentos, pegava seu veículo, saía sem hora certa determinada para terminar esse trabalho. E esse trabalho era fiscalizado. A empresa tinha como saber onde que o reclamante estava, até porque eles utilizavam um celular com um sistema chamado Field. E, nesse Field, eles eram obrigados a lançar todo o deslocamento, eram obrigados a lançar todas as pautas, as pausas que tinham. E a reclamada possuía mais de 10 funcionários e não trouxe aos autos controles de ponto. Então, sendo assim, o reclamante requer que seja mantida a sentença de primeiro grau, mantida a jornada de 7, acho que às 19 horas. Deixa eu dar uma olhada. Que seja mantida a jornada estabelecida na sentença de primeiro grau. Tá. A relatora quer mencionar? Sim, presidente. Realmente, por esse aplicativo Field, que era instalado no celular, o empregado consignava as ordens de serviço a serem executadas no dia e, após a realização de cada ordem, ele registrava o horário e, ao final do expediente, ainda ligava para a empresa informando o término dos serviços. A jornada dele, na origem, foi fixada de 7 às 18, de segunda a sexta-feira, e em 2 domingos por mês, além de feriados, de 7 às 16. Porém, no depoimento pessoal do próprio reclamante,
ele admitiu que fazia, em média, de 5 a 6 ordens de serviço por dia. E, em média, cada instalação durava cerca de 1 hora e 30. Então, considerando uma média de 1 hora e 15 para cada instalação e 6 ordens de serviço, ele trabalhava, no máximo, 7 horas e 30, e não 8, como entendido na origem. Então, a redução foi muito pouca, de acordo com o depoimento dele. Então, por isso, eu mantenho a minha proposta, presidente. Excelência, pela ordem. Está até aqui na sentença, o juiz de primeiro grau colocou que o depoente fazia, em média, de 7 a 12 ordens de serviço por dia no depoimento dele. Tá, mas eu estou acompanhando o depoimento dele, doutor. Isso é apreciação da prova, a sustentação oral já foi feita. Não, tá? é a transcrição do depoimento. Sim, mas agora, só por embaixo da declaração, tá? Apreciação da prova é soberana pela relatora. Eu, como segundo votante, estou de acordo, acompanho integralmente. Como vota o juiz Kleber? De acordo. Então, assim se decide a unanimidade. Na mesma sala, 9 da pauta, processo 10.567. Inscrito o advogado Fernando Quadros. 9 da pauta. O advogado vai falar por quem? Eu falo pela recorrente, Fábio. Tá. Passa a palavra à relatora para a conclusão. No conheço do recurso ordinário interposto pela ré e, no mérito, rejeita a preliminar arguída por violação aos princípios de ampla defesa e do contraditório e nego-lhe provimento. Com a palavra, doutor. Senhor presidente, bom dia. Demais desembargadores integrantes dessa turma. O que me traz essa tribuna hoje é um processo, que é o processo 10.567-67, de 2017, da 26ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, onde foi decretada a pena de revelia pelo juízo de primeiro grau, em razão da ausência do preposto, que foi acometido de um mal súbito. Ele tem um quadro clínico diagnosticado de diabetes, e no dia da audiência, no dia 22, ele teve uma crise, o quadro dele, conforme consta do CID, da documentação médica que foi acostada no processo, tem complicações, e ele, então, acometido de mal súbito, provavelmente sem condições, por óbvio, de estar na audiência, se dirigiu a atendimento médico, onde permaneceu até próximo de meio-dia, meio-dia e 20. E, saindo de lá, então, encaminhou ao advogado o atestado médico, que foi protocolado no processo judicial eletrônico às 12h39. Veja bem, a revelia, a decretação da pena de revelia, teve como fundamento o fato de que o atestado médico não cumpre o que seria expresso na súmula 122 do Colégio Tribunal Superior do Trabalho, de que haveria expressamente que constar o impedimento de locomoção. A reclamada ela não se conforma com a decretação da revelia sob tal argumento, porque, na verdade, senhores, o caso em tela ele tem uma peculiaridade. Veja bem, primeiro, a reclamada cuidou de protocolar sua defesa no processo judicial eletrônico no dia 19, a audiência era dia 22. Desde o dia 19, consta do processo, no ID 15.39063, folhas 4, a carta de preposição, protocolada dia 19 de maio, 20h55, onde o preposto Gilberto já estava designado para comparecer à audiência. No dia da audiência, dia 22, às 12h39, depois de um atendimento médico que se encerrou por volta de meio-dia e 20, a reclamada protocolou o atestado médico, está lá no ID, a petição de protocolo é 8354329, e o atestado no ID B4A5, C9A, todos os dois de folhas 2. Nessa petição, a reclamada justifica o atendimento médico, a permanência até as 12h39, uma audiência que estava marcada às 14 horas.
Momentos antes da audiência, coisa de 1 hora e 20 minutos antes, a reclamada se acautelou de demonstrar o ocorrido, é uma microempresa com 2 empregados, de demonstrar o ocorrido, demonstrando o ânimo de se defender, noticiando o ocorrido no processo e requerendo a possibilidade de redesignação, apesar de que o advogado esteve, doutor Alan, que atua conosco nesse processo, esteve na audiência. O que a gente gostaria de pedir aqui é um necessário, porém simples raciocínio, mas de extrema importância. O caso presente, houve um imprevisto, uma circunstância inesperada, o preposto da reclamada, que tinha conhecimento dos fatos, que estava designado, já com protocolo de petição, com preposição, com defesa, com preposição desde o dia 19, teve problema de saúde no seu quadro clínico diabético e foi submetido a atendimento médico. Veja bem, o resultado do atendimento médico é que ele ficou afastado das suas atividades regulares, conforme atesta, por 3 dias. Ele terminou o atestado 1 hora e pouco, ele terminou o atendimento médico mais ou menos 1 hora antes da audiência, com prescrição médica de afastamento de 3 dias, dia 22, dia 23, dia 24. Como é que ele iria se dirigir para a audiência? A boa-fé da reclamado, ânimos de defesa, está comprovado no processo. A preposição, como dito, constava mais de 2 dias antes da audiência. O atestado médico veio no processo antes da decretação da revelia, 1 hora e pouco antes da audiência. Vejam, senhores, era uma audiência una. Era uma audiência de um procedimento de rito sumaríssimo. A instrução do feito seria feita naquela audiência. Exigir-se da reclamada que mandasse qualquer um para a audiência, sem conhecimento dos fatos, também é uma forma de cercear a defesa. Ainda mais quando há um atestado médico que foi confeccionado na norma da lei federal que regula a emissão de atestado médico e que ocorreu em questão de mal súbito, decorrente de complicação de saúde, momentos antes da audiência. O que a gente pede aqui é que fosse afastada a ficto confessio, porque a parte comprovou nos autos que no dia da audiência, como eu disse, momentos antes, houve a impossibilidade do preposto se apresentar em juízo porque estava submetido a atendimento médico, determinação, ordem, prescrição médica de afastamento por 3 dias. Agora, com todo respeito e vendo o entendimento da relatora e também da sentença de 1º grau, é preciso registrar que o que a gente está discutindo aqui é o seguinte: o preposto teve um problema de saúde, é portador de quadro clínico com complicações de diabetes. A vida dele estava em jogo. O bem maior a ser resguardado é a vida. Não é só por força da Constituição, é uma questão de humanidade. Trata-se de um ser humano, portador de diabetes mellitus, insulino dependente. E tinha complicações, está no atestado. Agora, o que queria o juiz de primeira instância? Que a pessoa, o ser humano, deixasse um atendimento médico, com recomendação de 3 dias de afastamento, e ao invés de cuidar da sua saúde, fosse para a sala de audiência, ficar na Justiça do Trabalho, onde a gente conhece, todos os senhores desembargadores já passaram pela Justiça de Trabalho de Belo Horizonte, sabem qual é a condição do corredor da Justiça do Trabalho, sabe que não há cadeira para todo permanecer aguardando a audiência sentado, sabe que uma pessoa que sai do atendimento médico e tomou insulina, com medicação contra diabetes, está debilitado, ia ficar lá por quanto tempo esperando a audiência, já que a audiência designada para 2 horas, está na ata, também atrasou. Isso não é razoável, né? Seria até desnecessário, dos desembargadores, dizer aqui que a Constituição Federal, quando ela garante o princípio da igualdade, ela prevê o tratamento da igualdade. O que a gente tem no caso aqui é o seguinte: se um juiz sofre um mal súbito na Justiça do Trabalho, nós que somos operadores da Justiça do Trabalho sabemos disso, ele adia a pauta da audiência. Mas um preposto, 1 hora e 20 antes, internado, tomando medicamento, não comparece na audiência, ele é punido. A empresa é punida com a confissão ficta. Não há um equilíbrio, não há uma proporção de tratamento. Veja, o que é justo? Se um juiz, ser humano, passa mal e adia a audiência para cuidar da saúde dele, o que é razoável, por que não é razoável um preposto, 1 hora antes da audiência, saindo do atendimento clínico, afastamento de 3 dias? Por que ele tem que ser obrigado a sacrificar-se, talvez até a própria vida, para comparecer à audiência, justamente para não ter uma revelia? Não é esse os valores que a súmula 122 quer resguardar. A questão é que, no caso em tela, tanto o atendimento médico foi no dia da audiência, quanto a juntada do atestado foi momentos antes da audiência, dada a sua emissão. O valor que se busca proteger, o princípio que se busca proteger aqui,
Não é o simples fato de ter locomoção, não ter locomoção. Ora, pera, uma pessoa, né? E aí a gente já parte por uma questão de hermenêutica. Como os senhores aqui todos são professores, os senhores entenderão bem o que a gente está propondo. É uma questão de interpretação com base na hermenêutica. Se a pessoa tem um atestado médico do dia da audiência, emitido 1 hora antes da audiência, que ele está recebendo tratamento clínico e tem que ficar 3 dias afastado, esse cidadão, por óbito, está impedido de locomover. Ainda que não haja a expressa determinação no atestado de não locomoção, afastamento das suas atividades rotineiras, afastamento das suas atividades normais, afastamento da atividade laborativa, implica repouso. Repouso é não locomoção, é não trabalho, é não deslocamento, é não prática de atividades, inclusive comparecer em audiência. O que a gente busca é que o fato da reclamada ter apresentado o atestado médico no dia da audiência, antes da audiência, com submissão a atendimento médico e impossibilidade de locomoção de um preposto que estava recebendo tratamento para cuidar da sua saúde, um preposto nomeado no processo 3 dias antes de uma microempresa, não é razoável, não é justo que não se conceda validade a esse atestado médico. Eu faço minhas palavras do doutor Paulo Roberto, se me permite, como falado aqui em julgamento no 2º item da pauta, e a busca da verdade real. A pena de confissão, nesse caso, ela é uma pena extremada, ela é desproporcional. Veja, a falta da declaração expressa e literal da impossibilidade de locomoção, no caso do processo, não é por si só bastante para afastar uma realidade real, fática, comprovada, do preposto que no dia da audiência, 1 hora antes da audiência, passou mal e estava em atendimento médico. Se ele estava em atendimento médico, ele estava impossibilitado de locomover-se para a audiência. Isso seria o suficiente, do ponto da interpretação hermenêutica, para afastar a revelia. E foi o que foi requerido ao juízo de 1º grau. Senhores, 12 desembargadores, o que se pede aqui é que seja feita uma análise como medida de justiça, de equilíbrio, de razoabilidade, que seja garantida à empresa, no mínimo, o direito à ampla defesa e ao contraditório diante de uma situação que é uma situação extrema, motivo pelo qual a gente requer seja dado provimento ao recurso. Obrigado. Devolvo a palavra à relatora. Pois não, presidente. Aqui o juiz se embasou em 2 fatos. O primeiro, que no atestado, conforme o doutor procurador ressaltou da tribuna, que não havia declaração do médico de impossibilidade de locomoção do preposto. Ainda que ultrapassado isso, a empresa, segundo o contrato social, ela tem 2 sócias, então podia se fazer substituir por uma delas. E deixou realmente, ninguém compareceu, apenas o advogado, então, por isso, o juiz de origem decretou a revelia e eu estou acompanhando, presidente. Eu estou mantendo a decisão. É a minha proposta. Aqui, eu tenho que fazer algumas considerações em relação à sustentação oral. É o seguinte, em primeiro lugar, ninguém está descuidando da saúde do preposto, não. A questão aqui é que a parte não é o preposto, a parte é a empresa. E a empresa teria que substituir o preposto. Até porque ela sabia de antemão que ele não ia poder comparecer. Então, uma empresa que poderia se fazer presente por 2 sócias ou por um outro preposto. E um detalhe interessante é que esse preposto aqui não era um empregado qualquer da empresa, não. Ele era o marido de uma das sócias. Então, ela já sabia que ele não ia poder ir. Então, a questão aqui não é comparar a saúde do preposto com a saúde do juiz, não tem nada a ver com a locação. Em primeiro lugar, porque o juiz é quem dirige o processo. Se ele passar mal, tem que adiar de qualquer jeito, né? A menos que o tribunal consiga substituí-lo a tempo, o que é muito difícil, dada a organização interna que dificulta, né? Até se tiver algum disponível, ele pode, mas tem que estar ali próximo, né? Então, não é questão de comparar a figura do preposto com a figura do juiz, não, é completamente diferente. A empresa pode colocar outro preposto. E o tribunal não é vinculado que seja aquele. Não é vinculado que seja aquele.
e com isso não há cerceamento. Outra coisa é a proposta de uma exegese que contraria a súmula. A exegese é a súmula é exegese, a súmula é jurisprudência, é jurisprudência uniformizada pelo Tribunal Superior do Trabalho. E a gama de casos semelhantes a esse fez com que o TST uniformizasse. E o TST uniformizou no sentido de que o atestado médico tem que indicar a impossibilidade de locomoção no momento da audiência. Então, foi um requisito que a própria exegese estabeleceu. A CLT não fala isso, não. Quem fala isso é a súmula. Então, os juízes aplicam a súmula de acordo com a orientação do TST. É uma questão até de disciplina judiciária. E o que a juíza fez foi isso. Por sinal, uma juíza experiente, uma juíza muito ponderada, né, essa juíza desse caso, que deu a sentença e que presidiu a audiência. Então, data vênia, eu acompanho a relatora. Juiz Kleber. Ainda que se ultrapasse a questão da impossibilidade de locomoção, não há demonstração nos autos de que havia impossibilidade absoluta de substituição. Até porque o atendimento foi bem antes da audiência. Então, dava tempo da empresa substituir. E daria até para usar como analogia a questão da testemunha. Se a testemunha está incapacitada, você pode comparecer e substituir. O preposto também, não há essa vinculação necessária. Então, respeitando a bem lançada sustentação oral e reiterando, né, que não se trata de desconsiderar a saúde do preposto, é só chamar atenção para o fato de que era possível e tinha tempo hábil para a substituição. Então, eu acompanho. Então, assim se decide unanimidade. Bom dia, senhores. O ditado, quem com muita sede vai ao poste, se lambuza, né? O senhor falou mais cedo. O ditado popular... Qual que é a pertinência com o caso? Não, é só um comentário que o senhor tinha falado lá aquela hora. Só porque o senhor falou, quem com muita sede vai ao poste, vocês não lembraram, é o que se lambuza, né? Quando o senhor fez o comentário da reforma. O que tem a ver com... Não tem nada a ver, é só um comentário. Na mesma sala, ainda o 16 da pauta, processo 11.391. Inscrito o advogado João Tarcísio Borges Filho. 16 da pauta. Essa mesmo? Da mesma sala. Achei que... Ele veio só lembrar, porque você falou que não estava lembrando. O resto não ficou em aberto. Ah, tá. Você só falou a primeira parte. O preposto é a mesma coisa do juiz. Se o juiz ficar doente ou se o preposto ficar doente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu fiquei com esse trem. Falta de pertinência. Ele achou que ninguém lembrou do restante do... Doutor é procurador de quem? Recorrida, excelência. William? Recorrida. Não, recorrida. CMC Transportes. Ah, tá, recorrida. Passa a palavra à relatora, para a conclusão. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo autor e, no mérito, nego-lhe provimento. Quer aguardar, doutor? Quero aguardar, excelência. Obrigado. Eu estou de acordo, juiz. Também de acordo. Então, assim se decide unanimidade. Obrigado, bom dia. Poupando-lhe. Passando aos processos de relatoria do juiz convocado Kleber Lúcio. Chegou. Processo número 10356. É o 4 da pauta. Inscrita a advogada Maria Luísa Pereira Issá. A representação de quem? Excelência, pela reclamada. Recorrida. Recorrida, Unimed. Isso. Com a palavra o relator. Conheço o recurso, no mérito, dou-lhe provimento para condenar a réu, pagamento de salários, férias mais um terço, 10º salário, fundo de garantia, com repercussão na multa de 40% por todo o período de garantia de estabilidade no emprego.
17/12/2016, até 5 meses após o parto. Esclareço que todas as parcelas possuem natureza indenizatória, fixo as custas a cargo da ré em R$ 500, com base no valor de R$ 25.000, arbitrada a condenação. Tudo consoante a fundamentação. Com a palavra, doutora. Excelentíssimos senhores desembargadores, bom dia. O caso em questão trata-se de indenização, pedido de indenização referente à estabilidade por gravidez requerido pela reclamante. Só que o caso ele tem algumas particularidades não comuns a esse tipo de pedido, acredito. Em primeiro lugar, a reclamante, quando foi dispensada, considerando-se a margem, né, ali do ultrassom, ela tinha apenas 19 dias de gravidez. Não semanas, não meses, obviamente, mas 19 dias de gravidez. Tanto é que a confirmação da gravidez, né, a notícia de sua gravidez, se deu apenas em fevereiro, né, quase 2 meses depois do fim do seu aviso prévio. A norma escrita no inciso 2º do artigo 10 da DCT, ela fala sobre a estabilidade da gravidez, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E o que se tem é que o objetivo da norma, claramente, é evitar a dispensa discriminatória das empregadas gestantes. No caso dos autos, não se tem dispensa discriminatória, tendo em vista que a própria reclamante só ficou sabendo da gravidez alguns meses após a dispensa, vários meses após a dispensa. E veja-se bem, que no caso em questão, a reclamante não postula o seu retorno ao trabalho em nenhum momento. Ela requer apenas a indenização substitutiva à estabilidade para a gravidez. Inclusive, vê-se que a reclamante nem mesmo tentou contatar a reclamada requerendo seu retorno ao trabalho, que é o fim da norma. O fim da norma é evitar que as empregadas gestantes percam seu emprego durante o curso da gravidez. Excelências, não é possível, né, dentro do ordenamento jurídico, dentro da justiça brasileira, você requerer que a empresa ela simplesmente pague a uma empregada para ficar em casa, quando a própria empresa ela sim deseja que essa empregada retorne ao trabalho. Foi oferecido à reclamante a possibilidade do seu retorno ao trabalho na audiência inicial. Ela recusou. A sua inicial nem mesmo menciona a possibilidade de retorno ao trabalho. Ela somente requer o quê? A indenização. Não é, por certo, uma empregada que quer voltar ao trabalho, que quer ter o seu direito ao trabalho assegurado. É uma empregada que requer dinheiro. Sendo bem né, simplificada, acredito eu, mas é uma empregada que só quer o dinheiro. Não é possível que, tendo a reclamada, a empresa, demonstrado a sua boa-fé na notícia de que a empregada estava grávida, quando do término do seu contrato de trabalho, a empresa vai e né, oferece à empregada o seu possível retorno ao trabalho, a empregada diz não, obrigado. Não é possível condenar uma empresa que demonstra boa-fé. Inclusive, vê-se, que a empregada não comunicou à empresa em hora nenhuma. A empresa só ficou sabendo da gravidez da empregada, né, da ex-empregada, com a notificação da presente reclamação trabalhista. Não se pode permitir que atitudes como essa sejam praticamente premiadas com uma indenização. Não é possível permitir que a empresa, né, pague à empregada um período de estabilidade porque a empregada não quer trabalhar. Acreditamos que isso não seria uma medida de justiça, data vênia o voto do excelentíssimo relator. Por isso que nós requeremos que seja negado o provimento ao recurso da reclamante, sendo mantida a sentença de primeiro grau que julgou improcedente os seus pedidos. Muito obrigada. Relator. Essa já é uma questão recorrente, né, na Justiça do Trabalho. Aí tem a súmula 244, que diz que o desconhecimento do estado gravídico não impede o reconhecimento da estabilidade. Tem a tese jurídica prevalecente número 2 desse TRT, que é a recusa da empregada gestante dispensada a oferta de reintegração no emprego não afasta o direito à indenização. E tem a súmula 399
a OJ 399 da SDI e 1 do TST, que diz que a indenização pode ser pleiteada pela empregadora, pela trabalhadora, sem estar condicionada ao pedido de reintegração. Então, aplaudindo a bem lançada sustentação oral, mas discordando, né, eu mantenho a minha proposta, até porque está em sintonia com a jurisprudência predominante neste tribunal e no TST. Desembargador Paulo. Estou de acordo com o relator, presidente. Luísa Sabrina. O que se visa aqui é a proteção ao nascituro, independente da empregada querer ou não dinheiro, acho que ela precisa de dinheiro, então é a proteção ao nascituro, estou acompanhando, presidente. Eu até costumo falar, nesses casos, o seguinte, que a empresa, quando oferece na audiência, eu até votei nesse incidente de uniformização, né? Quando ela oferece em audiência, isso aí é uma oferta de acordo, de conciliação. A reclamante não é obrigada a aceitar, não, porque ela já... O ilícito da empresa já foi cometido, que foi dispensá-la. Aí tem que saber se ela quer voltar ou não, porque ela já foi dispensada. Ela já entrou com a ação na justiça, pedindo anulação da dispensa, porque a dispensa é ilícita. A empresa vai, não, o emprego está à disposição, e aí anula tudo? Não. Isso é uma proposta de conciliação. Se ela quiser conciliar, eu já tive casos lá na primeira instância que eu conciliei assim. Volta a trabalhar na segunda-feira. Mas não são todas que querem, ela já foi dispensada. Aí a empresa entrega de bandeja para ela a faca e o queijo. Ela está com a faca e o queijo na mão. Ela não quer. Paciência. Isso não apaga o ilícito da empresa, né? Então, só, doutor, eu não voto no caso, não, só dando essa... Posso só fazer um comentário também? Não tem visa de sustentação oral, já que já passou o momento, mas é porque, nesse caso específico, é porque a empresa nem ficou sabendo. Então, assim, a gente fica sabendo na hora da notificação. Mas é um risco, né? Manda embora. Ali. Na verdade, há uma socialização da proteção à gestante. A proteção é objetivo. É objetivo. Deu azar que ela estava errada. Na verdade... Deu muito azar, porque 20 dias ali acabou a proteção. Foi por pouco. Por pouquíssimo. Né? Então tá, assim se decide unanimidade. Obrigada, com o voto da relatora. Na mesma sala, ainda o 17 da pauta, processo 10.927. Inscrita advogada Júlia Melo Ramalho. 17 da pauta. Agora, tem entendimentos, viu, doutor? A matéria é controvertida. Tem entendimentos no sentido da sustentação. Tanto que aqui, nesse tribunal, teve um incidente de uniformização e no TST também tem essa. E aqui não foi editada súmula, só a tese prevalecente, porque são votos contrários. No recurso, várias jurisprudências, inclusive, colocou essa relação da boa-fé e da má-fé. Sentido contrário, né? Muito obrigada. Doutora, vai falar por quem? Pela Bambuí Bioenergia reclamada, excelência. Recorrida. Com a palavra, o relator. Conheço o recurso deposto pelo reclamante, no mérito, dou-lhe provimento parcial para deferir 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados por dia de efetivo labor, condicional de 50% e reflexo nas parcelas aqui mencionadas. Acresço à condenação o valor de R$ 2.000, com custos adicionais pela ré, no importe de R$ 40. Com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, qual eu peço vênia para cumprimentar os demais membros dessa colenta turma, ilustre representante do Ministério Público, demais servidores presentes, bom dia. Excelência, eu vou ser breve na minha sustentação, tendo em vista que é um assunto que nós viemos tratando com recorrência aqui no tribunal, que é a aplicação da analogia do artigo 72 ao empregado rural, né, o rurícola cortador de cana. Excelência, no caso dos autos, a empresa ela já fornecia ao reclamante os descansos durante a jornada de trabalho. Não, os descansos não eram assim como dizem o artigo 72, 10 minutos de descanso a cada 90 trabalhados, mas, conforme dito nos autos, os descansos que a empresa fornecia eram, inclusive, maiores do que aqueles pleiteados pelo reclamante. Além disso, excelência, cumpre-se ressaltar que a função do rurícola em nada se assemelha dos mecanógrafos, que é o que dispõe o artigo 72. Inclusive, temos julgados deste tribunal que concordam com essa tese, que a NR31 ela não dispõe quantos descansos devem ser realizados ao reclamante, devem ser realizados durante a jornada do reclamante. Ela dispõe que eles devem ser realizados. E a empresa acaba sendo penalizada por
dar os descansos, porém não da forma em que é dita no artigo 72. Dessa forma, requer que seja mantida a sentença e não seja provido, automaticamente não sendo provido o recurso da reclamante. É o que se pede, excelências. Relator. Como já foi dito, é uma matéria que tem sido debatida com frequência, e eu cito aqui no voto 6 decisões da seção de dissídios individuais do TST no sentido de reconhecer o direito a esse intervalo. E as pausas concedidas, só para esclarecer, no início e final da jornada, que era um café da manhã e ginástica laboral, não devem ser consideradas para os fins da NR 31. E chama atenção para o fato que aqui nós estamos tratando do direito à saúde e da diminuição dos riscos inerentes ao trabalho, e são direitos com status constitucional, fundamental. Então, é necessário que a ele seja dada a maior concretude possível. E, particularmente, acho que o trabalho do cortador de cana é mais agressivo do que o digitador. Então, ele faz jus, sim, a esse benefício. Mantenho, então, a minha proposta de voto. Desembargador Paulo. Com o relator, presidente, já votei, inclusive. Juiz Sabrina. Estou acompanhando, presidente. Também acho que o trabalho do cortador é pior do que o do digitador. O nosso caso aqui, até já julgamos outros casos, eu até já fui relator uma vez. Não sei se foi da mesma empresa, da mesma advogada. É difícil porque a analogia que se pega aqui é pelo parâmetro. Exatamente. Não porque as funções são comparáveis, mas o parâmetro. A única regulamentação que existe, legal, que existe para esses intervalos no curso da jornada é essa do mecanógrafo, digitador, mecanógrafo. Então, o parâmetro é que é adotado, não porque elas sejam semelhantes. E não há dúvida que a de cortador é mais drástica, né? Então, assim se decide unanimidade. Obrigada, excelências. Bom dia e bom trabalho. Bom dia, a senhora também. Para sustentações, estou final. Vamos, então, continuar aqui na sala do Kleber. Uma medalhinha no 5. São opções. São 2 opções. Como é que ficamos? Pelas manifestações anteriores aqui das